Nesse problema do Bicraut, 1072, intervalo 2, a gente vai resolver um problema de programação que vai envolver estrutura de repetição, estrutura condicional, que a gente vai usar um if-else, e vamos usar o operador e no if-else. Então vamos lá resolver esse problema. Então o primeiro passo aqui é entender a lógica do problema. Se vocês leram aí, vocês vão ver que o problema ele trata de uma estrutura de repetição que quem vai definir quantas vezes a repetir é o scanf. Vai ser uma leitura de um valor e a gente vai fazer uma repetição n vezes, tá? Então olha lá, leia um valor n, esse valor será a quantidade de valores inteiros que serão lidos em seguida. Tá? Então isso aqui é um ponto importante, é um marco importante aqui na quem está aprendendo a repetição, para entender essa lógica, né? Muitos problemas da maratona de programação, Olimpíada de programação, eles seguem esse formato, tá? Como é que funciona isso? A gente vai ver agora na sequência. Mostre quantos destes valores x estão dentro do intervalo 10 e 20 e quantos estão fora do intervalo. Tá? A primeira linha da entrada contém o valor n. Tá? Aqui tá, essa informação é só para a gente saber qual é o valor possível que pode ser testado, que indica a quantidade de número de casos de teste. Cada caso de teste deve seguir o valor inteiro nessa proporção aqui. Então é um valor int, tá? Que a gente vai declarar. Para cada caso, imprima quantos números estão dentro e quantos números estão fora. Então, por exemplo, aqui ele definiu que são 4, o valor de n é 4, que é a primeira linha. Tá? A primeira linha foi digitado 4. Então, na sequência, ele fez uma repetição de 4 vezes, para ler 4 valores. Tá? A cada vez que ele vai lendo o valor, ele precisa identificar se o valor está no intervalo entre 10 e 20. Então, o 14 está no intervalo 10 e 20? Sim. O 123 está no intervalo 10 e 20? Não. Então, por enquanto, tem um sim, um dentro e um fora. O 10 está no intervalo 10 e 20? Sim. O menos 25? Não. Então, 2 estão dentro e 2 estão fora. No final, na saída, né, para cada caso, a gente vai imprimir quantos estão dentro desse formato. O in significa dentro, né? Então a gente vai imprimir 2 espaço in e 2 espaço out. No caso, foram 2 para cada tipo ali. Né? Bom, entendendo o problema, vamos lá para a programação. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é declarar as variáveis que a gente vai usar. A gente vai usar o n para fazer a leitura e o x para ler cada valor digitado. Né? Então, eu vou colocar um scanf aqui para poder fazer a leitura da variável n. Essa variável, ela é do tipo inteiro, então eu coloco %d, n. E a partir da variável n, que a gente vai fazer a repetição para o usuário digitar mais n números. Né? Então eu vou fazer um int e recebe 0. Como eu vou fazer n vezes, a condição de parada é até n. E mais. Tá? Então esse for basicamente ele fez uma repetição n vezes. Então dentro da repetição eu vou ficar lendo uma variável x. Tá? Então eu vou colocar aqui %d, vou ficar lendo a variável x. Aí de acordo com a variável eu preciso saber se ela está dentro do intervalo entre 10 e 20. Tá? Para isso, eu vou criar uma outra variável aqui para eu contabilizar quantas variáveis estão dentro e quantas estão fora. Tá? Então eu posso criar aqui, dentro recebe 10, recebe 0, e fora recebe 0. São dois contadores que a gente criou aqui para ficar contando. Tá? Toda vez que eu identificar uma que está dentro, eu vou dar um mais ali para poder somar um. Tá? Então eu vou fazer a verificação usando o if. Como é que eu sei se está dentro do intervalo? Se x for maior ou igual a 10, então eu vou usar um operador e aqui. As duas condições têm que ser verdadeiras, né? E x tem que ser menor ou igual a 20. Então, se as duas condições forem verdadeiras, se essa condição for verdadeira, for maior ou igual a 10, e essa condição for verdadeira, vai entrar aqui dentro. Se uma das condições forem falsas, por exemplo, se eu digitar menos 5, não, quer dizer, se eu digitar 25, essa condição vai ser verdadeira, 25. Só que essa vai ser falsa, então ele não vai entrar. Se eu digitar 5
essa condição vai ser falsa, essa vai ser verdadeira. Só uma foi verdadeira, não vai entrar. Se eu digitar 15, por exemplo, as duas vão ser verdadeiras, aí vai entrar. Então, ele só vai entrar quando estiver dentro do intervalo. Então, quando está dentro do intervalo, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar a variável dentro e vou contar mais um. Else, caso contrário, ele vai pegar a variável fora e vai contar. Tá, o mais. Basicamente é isso. Tá? A estrutura de repetição vai ficar fazendo isso. Terminou de fazer n vezes, basta mostrar o resultado. Então eu vou usar um printf, como é %d. Eu vou mostrar primeiro o in, pulo uma linha, coloco a variável dentro. E a mesma coisa para a variável fora, para mostrar o out. Tá? Para seguir o formato que foi pedido aqui. Né? O número in, número out. Podemos testar, vamos ver se está tudo certo, se está rodando, se está ok, se tem algum erro. Lá, deu um erro que eu escrevi fora. Ah, eu coloquei ponto e vírgula aqui, ó. Tem que ser vírgula. Ok. Beleza, vamos testar. Eu vou colocar aqui quantos valores que eu quero. Eu vou fazer exatamente igual ao exemplo aqui, ó. Eu quero 4 valores. Então eu vou digitar 4, é o valor de n. Tá lendo aqui no scanf. Tá? Ele leu 4, agora ele vai fazer esse for aqui repetir 4 vezes. Começando em 0, o i vai até o verificar se ele for igual a n, ele para. Né? Então, primeiro eu vou digitar aqui 5. Beleza, é um valor que está fora do intervalo. Eu vou digitar 15, está dentro do intervalo, está 1 a 1. Vou digitar 19, está dentro do intervalo. E vou digitar 25, está fora do intervalo. Então deu 2 in e 2 out. Tá? Beleza, deu certo. Vou colocar aqui outro exemplo. Vou colocar agora 5 valores. Eu vou digitar aqui 10, está dentro do intervalo. 5 está fora do intervalo. 1 está fora do intervalo. 0 está fora do intervalo. Menos 10 está fora do intervalo. Então só deu 1 in e os outros 4 out. Aparentemente está tudo certo. Podemos testar lá. Vou enviar aqui. Ah, eu só coloquei a linguagem C++. Só tem que escolher aqui, como eu fiz em C, ele vai dar erro, porque eu coloquei a linguagem C++. Então, na hora de enviar, é importante observar aqui a linguagem. Ah, eu vou apagar aqui a linguagem C++, colocar C. Tá enviando. Ah, eu tenho que esperar um tempinho para enviar novamente, eu acho. Mas eu posso ver, eu acho que ele já enviou, eu acabei apertando aqui o botão, aí ele não atualizou, tá? Mas ele vai mostrar para mim o resultado lá. Deixa eu colocar de novo aqui só para a gente fazer o teste. Bom, passou no teste, então funcionou certinho aqui o programa. Então é interessante entender esse padrão, tá? Quando ele pedir para você ler quantos casos de teste vão ser executados, né? Seria isso, né? Você vai ler um número, n, e a sua repetição vai repetir n vezes. Cada repetição aqui é um caso de teste que ele vai estar testando e verificando aqui quantos estão dentro e quantos estão fora. É isso aí.